Mas se a gente considerar em números absolutos hoje, o Brasil é o terceiro pior país, né? Em números absolutos nós somos o terceiro pior país. A nossa sociedade, ela mata em média, e aí você pegando os últimos 20 anos, a gente mata em média, a nossa sociedade mata em média 35 mil pessoas por ano no trânsito. Por exemplo, o Vision Zero, ele é uma abordagem baseada na aceitação do erro humano. Então, por exemplo, as pessoas vão errar, né? Por exemplo, tanto é que dentro tem até uns princípios do Vision Zero, depois eu vou passar para você aqui, fala assim, então, a abordagem é que o ser humano vai errar. Então, os sinistros de trânsito, portanto, eles não podem ser completamente evitáveis. E aí eu falo que o trânsito, o ambiente de trânsito, ele tem umas coisas assim, eu sempre falo, né, o que é legal, mas é inseguro, e o que é ilegal, mas é seguro fazer. Aí você alguém pode olhar para mim e falar, nossa, o que você estava falando de educação de trânsito, isso e tal. Mas eu falo assim, por exemplo, é legal parar no sinal vermelho, mas tem situações que é inseguro fazer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde trazemos sempre convidados que são referência em saúde, segurança e meio ambiente. Hoje eu tenho a honra de receber o Sebastião Souza, que atua em educação no trânsito há mais de 20 anos, e irá compartilhar um pouquinho das suas experiências e sua visão sobre os desafios na segurança do trânsito. Sebastião, é um prazer te receber aqui no canal SSM em Pauta. Rogério, é muito bom poder estar aqui com você para falar com o público do SSMA em Pauta. É um público bastante seleto, né? Então tá num espaço que já foi frequentado por nomes aí como Adilson Monteiro, Gina Bley, Caio Pimenta, Gilval Menezes. Então é muito legal poder estar nesse espaço que esse pessoal passou. E é legal ainda poder conversar com eles, né? Então, vira e mexe, a gente se encontra e bate papo. Então, obrigado e parabéns pela relevância do teu canal. Legal, obrigado por estar aqui comigo. Tu pode te apresentar, Sebastião, contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional? Eu sei que tu é um cara conhecido, né? Mas eu sempre peço isso para que o público possa, né, escutar do próprio convidado um pouquinho da trajetória aí. Claro. Bom, Rogério, quem que é o Sebastião Souza? Sebastião Souza é um ex-analista de sistemas, então eu comecei minha carreira trabalhando com informática. Especificamente eu trabalhava com suporte de redes, né? Então, eu não vou falar que eu trabalhava com rede coaxial, que é aquela rede que usava o cabo coaxial, senão vão falar que eu sou muito antigo, né? E aquela rede anel, etc. E aí eu trabalhei bastante tempo com informática e chegou uma hora na minha vida que eu cansei do computador, estava dando muito trabalho, e aí eu quis trabalhar com algo mais tranquilo. E na época foi bem legal porque eu estava fazendo um sistema de rede de computadores para uma rede de autoescola em São Paulo. E aí o dono da autoescola, na época, em 2000, o Código de Trânsito foi aprovado em 1997, em 2000 começou a ter curso para tirar habilitação. E aí esse cara me falou, pô, eu vou precisar de algumas pessoas aqui para dar treinamento e eu não tenho, você não quer fazer para dar uma aula de final de semana e tal? E aí eu falei, pô, por que não, né? Porque eu já estava querendo sair da informática e tal, pô, pega umas aulas de final de semana, e aí eu decidi, então, fazer um curso. Na época eu fiz um curso na Unicamp, na área de segurança no trânsito. Foi uma época até interessante que eu usei a minha moto durante muito tempo. Eu saía de São Paulo para a Unicamp e eu rodava quase 230 quilômetros todo dia de moto para poder fazer o curso e tal. E aí para dar aula em centro de formação de condutores. Foi um dado interessante, Rogério, porque praticamente a primeira escola da curso para formação de condutores em São Paulo, eu estava dando aula nela. Então foi uma passagem bacana porque as pessoas não faziam curso para tirar habilitação. E aí, como você era o primeiro que foi dar o curso, então, pô, o Detran tá roubando a gente, isso aqui é uma sacanagem, isso aqui nunca teve. Então, tinha aquela resistência natural do momento, né? A resistência natural do momento. E aí foi interessante porque eu fui evoluindo aí dentro desse treinamento e aí chegou o momento do curso para instrutores, para condutores infratores, né? Então, o Detran falou, agora até os condutores infratores vão fazer treinamento. E aí começou a aparecer um pessoal de sociedade mais, então, né, não só quem ia tirar habilitação aos jovens, mas os pais dos jovens estavam lá também. E aí foi interessante que essa foi uma transição de carreira interessante, porque eu estava dando um curso lá e tinha um diretor de uma empresa na época fazendo uma certificação ISO 14001, e aí ele falou, pô, eu tô aí com problema de sistematização de transporte, etc.,
e eu estou precisando de alguém que faça isso para mim lá. E aí você não consegue fazer? Eu falei, eu nunca fiz isso, pô, mas pelo que eu vi você fazendo aí, eu acho que você consegue. E eu sempre já me meti em algumas roubadas assim, mas eu sempre achei que quando meu cliente fala para mim, você pode fazer, eu não vou dizer para ele que eu não posso, porque quem tá me vendo diz que eu consigo, aí eu decidi fazer isso. E era um laboratório de análise clínica em São Paulo. E aí, a partir desse laboratório, eles foram me indicando para outras empresas. E aí eu falei, pô, tem um espaço no mercado aí para fazer segurança no trânsito. E aí foi indo natural. E aí de lá para cá eu fui, né, me desenvolvendo e tal. Em 2004 eu participei de um projeto numa empresa de celulose no sul da Bahia, que envolveu quase 10 mil pessoas durante uma semana com foco em segurança no trânsito. E aí eu ganhei o prêmio Volvo de segurança no trânsito na época, em 2004. Né, foi um prêmio bem legal. E para mudança de carreira, eu falei, pô, acho que eu estou no lugar certo, né? Porque a Volvo decidiu premiar um projeto que a gente estava envolvido. E aí eu venho, então, desde 2000, né? Estou há 24 anos trabalhando com segurança no trânsito, e eu sempre acho que a gente precisa oxigenar, né, Rogério? O tempo todo está oxigenando. E aí, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu comecei a pensar, eu preciso pesquisar um pouco fora do meu aquário, né? E aí eu comecei a me envolver com o pessoal aí, com os maus elementos que falam sobre hop e tal, eu conheci o Gilval. E aí eu fui vendo o Gilval, o Adilson Monteiro, Caio Pimenta e tal. E aí eu fui vendo essas conexões, né, que se faz com o trânsito, mas que estava fora do meu radar até. E aí daí então, hoje, acho que o último grande, profissionalmente assim, hoje eu faço parte do time de facilitadores do Vision Zero, né? O Vision Zero é o programa sueco que ele é bem interessante, que ele foi estabelecido em 1997, exatamente quando o código foi aprovado no Brasil. O Código de Trânsito foi aprovado no Brasil e a Suécia falando do Vision Zero. E hoje eu tenho uma satisfação em fazer parte dos facilitadores desse programa no Brasil hoje, com algumas ações que a Volvo está fazendo com algumas transportadoras, que aliás eu recomendo as pessoas conhecerem, que é muito legal. Legal, cara. Eu gosto sempre de estatística, eu sou engenheiro de formação, então estatística é um negócio que me atrai, assim, né? Então a Uhum. OMS, a OMS apresentou que o Brasil é o terceiro país com mais mortes por acidentes de trânsito no mundo, ficando atrás aí da Índia e da China. Isso é uma coisa que me assusta, Sebastião, e principalmente uma pesquisa que saiu do G1 em 2023, que apresenta o ranking das estradas mais violentas no país. Aparece a BR-101 como a mais violenta, e o pior trecho está em Santa Catarina, do quilômetro 200 ao 210. Nesse trecho de 10 quilômetros ocorreram aí 529 acidentes com 16 mortes. Por que me assusta isso? Eu te falei antes de a gente gravar, me assusta porque é onde eu moro. Eu moro justamente nesse trecho, entre o quilômetro 200 e 210, é onde eu ando aí diariamente nos últimos 5 anos, né? E eu acabei te falando, né, que eu realmente vi muitos acidentes e vejo muitos acidentes nesse trecho, né? Se a gente pegar mais 10 quilômetros, esse número ele fica mais assustador ainda, né? Se a gente pegar do quilômetro 200 ao 220, ele chega aí a quase 900 acidentes com 18 mortes, ou seja, mais que 2 acidentes por dia, né? 2,5 acidentes por dia. 2,5. O que tu acha que acontece isso aqui? Né, como né, um profissional que atua em segurança no trânsito, tu consegue identificar o porquê que isso acontece aqui nesse trecho? Tá. Rogério, eu vou pegar a tua pergunta, que aliás é uma pergunta muito legal, e eu vou responder ela de acordo com os tópicos que eu fui percebendo dessa pergunta, que eu acho que a gente pode gerar aí uma informação interessante. Então, quando a gente fala de ranking mundial, a OMS, ranking sobre acidente de trânsito no mundo, a gente tem um dado bem interessante, o seguinte, quando a gente pega os dados global, ou seja, o número absoluto de pessoas que morrem no mundo em acidente de trânsito, nós temos 1,3 milhões de pessoas que morrem anualmente em acidente de trânsito por todo o globo. O número mais assustador, Rogério, eu acho que isso muitas vezes não entra no nosso radar, que são as sequelas, né? Então, para você ter uma ideia, se a gente está falando de 1,3 milhões de pessoas que morrem em acidente de trânsito, a gente está pensando aí umas 6 ou 7 vezes pessoas que são sequeladas, né?
Mas quando você gosta de estatística, eu falei, estatística é um negócio interessante, porque se você não tem uma forma de coleta muito padronizada e que te dê uma confiabilidade, também pode te levar para algumas interpretações que não são legais. Por exemplo, tem um dado da Organização Mundial de Saúde, eu faço parte da Carta Europeia de Segurança Viária, e aí eu vivo conversando com o pessoal lá, e tem uma pessoa de referência, o Pedro Montenegro. Pedro é uma grande fonte de conversas, né, sobre segurança no trânsito, e o Pedro também tem presença em países da África, etc. E ele fala, por exemplo, que a OMS ela diz que Portugal tem uma média de mortalidade lá de 600 pessoas por ano no trânsito. Aí a autoridade portuguesa diz que tem 500, né? Então aí tem uma diferença entre esses números. Eu acho que também coleta de dados é bem difícil compilar um dado global, eu entendo isso. Enquanto a África, por exemplo, é estimado que a África ela relate 25% das mortes que acontecem no trânsito. Então, quando eu falo de morte global, às vezes quem ouve isso fala o Brasil é o terceiro país que mais mata no trânsito. Aí você pensa todos os países do mundo e a gente está em terceiro quando tem países que não têm informação de dados, etc. Né? Se você pegar, por exemplo, a China ocupa o primeiro lugar, mas eu não me lembro, Rogério. Aliás, só em 2015 eu tive acesso a um número assim, que falava que o trânsito chinês matava 200 mil pessoas por ano. Né? E hoje eu ouço falar muito do ranking de primeiro lugar, mas eu não tenho qual que é o número de pessoas que morrem na China hoje. Não tenho. Mas de todo jeito, Rogério, os dados da OMS é muito importante, ela dá uma base muito legal. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, né, pegando número de mortes por cada 100 mil habitantes global, e aí a gente vai para a 42ª posição. Então a gente cai bastante nisso aí. É que eu acho que em alguns momentos, se você pegar o número absoluto, pode ser injusto, né? Comparar um país com a dimensão do nosso, com a malha rodoviária e tal. E aí você tem um olhar mais crítico sobre a estatística também. Mas se a gente considerar em números absolutos hoje, o Brasil é o terceiro pior país, né? Em números absolutos, nós somos o terceiro pior país. A nossa sociedade, ela mata em média, e aí você pegando os últimos 20 anos, a gente mata em média, a nossa sociedade mata em média 35 mil pessoas por ano no trânsito. Então, se a gente pegar e somar o número de mortes nos últimos 20 anos, a gente matou 35 mil pessoas todo ano no trânsito. E esse é um dado interessante porque qualquer estatística que você pegue, com 35 mil mortes, o quanto que isso deveria chocar o país. Mas a gente tem também o que eu chamo de morte por doses homeopáticas, né? Então, é uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e aí se soma e gera esse número todo. Mas um dado que acho que pode aproximar mais o público do SSM em pauta, eu tive a curiosidade de pegar o dado do Smart Lab, né, que é um dado hoje bem legal, que pega o dado do INSS, e aí eu tive a curiosidade recentemente de pegar o dado lá e fazer o seguinte, qual que é o número de CATs emitidas por eventos com carro? E aí quando eu pego o carro, transporte, moto, etc., do total de CATs emitidos, 16%. Então, 16% total de CATs emitidos, e aí eu estou falando de um intervalo de 10 anos, tá, Rogério? 16%. Quando eu peguei, foi, então 16%, né, pelo tanto de trabalhador, pessoas que não usam carro, e aí eu decidi pegar o número de CATs emitido por morte, ou seja, morte no trabalho, quantas representam com veículos. E aí, quando falo com veículo, necessariamente não é só caminhão, por exemplo, uma empilhadeira é um tipo de veículo, né? Chegou a 49%. Nossa. Então, 49% dos óbitos, segundo o dado do Smart Lab, acontece com veículos. Nossa. E é curioso porque quando eu falo assim, por que a gente mata tanto no trânsito, né? E quando a gente vai para a empresa não morre tanto assim com relação a trânsito também, a carro e etc. E eu particularmente, foi um dado que eu peguei recentemente que me impressionou. Eu fiz até uma postagem no LinkedIn disso, porque eu não tinha esse dado, eu não tinha essa fonte de pesquisa que a partir de então começou a fazer parte da minha base de pesquisa até então. Mas aí, para a gente entrar um pouquinho mais em dados e pesquisas no Brasil, Rogério, acho que vale bastante a pena falar de uma situação. Eu tive o prazer de participar do primeiro Congresso de Segurança do Trânsito no Brasil, do Denatran. Eu falo que profissionalmente foi muito bom, né? Porque eu faço parte eu sou uma pessoa que fez parte do primeiro Congresso de Segurança do Trânsito no Brasil, do Denatran. Mas como sociedade é muito ruim, né? Porque isso significa que o primeiro Congresso aconteceu há menos de 20 anos, né? E eu lembro bem, Rogério, de uma pessoa que subiu para falar de estatística,
E lá, né, no congresso, eu fiquei 3 dias nesse congresso, então cada pessoa que subia no palco falava uma estatística. E aí esse cara, esse último que foi o que me marcou bastante, ele falou, pessoal, vocês já viram que não adianta a gente falar de estatística aqui, né? Porque cada um sobe aqui e trouxe uma estatística diferente e nenhuma bateu com outra, né? Então ele falou, então eu não vou falar de estatística com vocês, mas eu vou falar de uma análise de tendência de dados. E aí, nesse congresso, ele falou assim, se a gente pegar o número de mortes que a gente tem hoje no trânsito com motociclistas e fizer uma projeção de análise de tendência de dados, daqui a 10 anos ou 15 anos vai morrer mais motociclistas do que pedestres. E aquilo me marcou, Rogério. E aí, recentemente, há um tempo atrás, eu estava andando em São Paulo, comprei um jornal e na cidade de São Paulo, naquele ano, em maio, né, tinha morrido, depois de um tempo, tinha morrido mais motociclistas do que pedestres. Então, a estatística ela é muito importante para a gente pegar ela, ter uma base confiável para que a gente possa fazer estratégias políticas que antecipem, né, o problema lá na frente. Então, e aí, seguindo isso, né, eu falo que o Brasil hoje, oficialmente, tá, de forma oficial, não tem mais acidente de trânsito, tá, Rogério? E por que eu falo isso? Em 2000, no ano de 2020, a ABNT que fazia, a gente tem uma ABNT que ela faz a classificação de coletas para o trânsito. E aí, em 2020, foi mudado o nome de acidente de trânsito para sinistro de trânsito. E é uma mudança bem interessante, eu não sei se você já tinha ouvido falar dela, é algo bem interessante, porque quando você pega falar sobre acidente, o dicionário, quando fala de acidente, ele fala que o acidente é algo fortuito e acaso. E aí, se eu parto do princípio que é fortuito e acaso, não tem o que você fazer. Porque se é fortuito e acaso, não tem o que fazer. É fortuito e acaso, ele vai acontecer e acabou. E isso, por incrível que pareça, isso gera algumas situações de que eu já participei de análise de eventos de sinistros, né? E eu chegava para perguntar para a pessoa e falava, aconteceu um acidente. O que aconteceu? Um acidente. O acidente, a palavra por si só explicava, é infortuito, é acaso, traz dano e é involuntário. Eu não tenho como fazer e intervir nisso aí. E aí, mundialmente, não é só Brasil, tá? Mas mundialmente, hoje, no trânsito, se fala do termo de sinistros. Né? Então, sinistro de trânsito, a seguradora já usava isso há muito tempo, né? Então, sinistros de trânsito, a definição na ABNT, é um evento, né, é um evento que provocou danos, né, a pessoas em movimento ou veículos, né? Eu acho que ficou mais interessante falar nisso, né? Pegar esses dados e a gente falar do sinistro de trânsito, né? Eu até tenho me reforçado, porque eu estou no ambiente que todo mundo fala acidente, eu tenho que falar sinistro. Então, se a partir de agora eu falar acidente, você me corrige, eu falo, Sebastião, é sinistro, tá? Tranquilo. E aí, seguindo um pouquinho mais para entrar na tua pergunta lá e ir um pouquinho para a BR, Rogério, a CNT, a Confederação Nacional de Transporte, que é o dado que você teve acesso da BR-101, ela tem pesquisas muito boas falando sobre a qualidade das rodovias no Brasil. Então, eles já fazem isso há muito tempo e eles acabam também fazendo esses relatórios de sinistro de trânsito no Brasil. Então, ele faz aí há bastante tempo. Para quem tem interesse, entrar no site da CNT lá, baixar os relatórios, tem 2018 até agora. Então, e são números bem legais, porque eles separam o sinistro por 100 mil habitantes, e isso é interessante porque como já é um dado que vem consolidando há um tempo, fica mais confiável a fonte, né? E eles usam a base de dados da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, os dados das rodovias federais são usados com base na Polícia Rodoviária Federal. E aí, quando você pega dados, pega informações, eu acho que eu vou citar eu vi um post do Caio Pimenta há uns dias atrás, ele colocou uma foto de um gato e tinha uma telha amassada, né? E aí, quando eu bati a olho, eu vi aquele gato na telha e falei, meu Deus do céu. E aí ele fala dessas, né? Nem tudo que parece o que é, né? Não é porque estão presente que exatamente aconteceu aquilo, né? Então, quando a gente pega o ambiente que você está aí, a gente está falando de uma BR, eu costumo olhar o trânsito e olhar o tipo do trânsito em dois. Na verdade, nós temos 3 tipos de trânsito, né? O trânsito rodoviário, o trânsito urbano e o trânsito rural. Quando eu olho no trânsito urbano, o trânsito urbano ele é o tipo de ambiente que você tem muitos acidentes, né? Mas com menos severidade.
para quem está dentro do automóvel, então para quem está dentro do carro. Tanto é que a severidade no trânsito urbano ela vai acontecer muito para quem está de moto, para quem é pedestre, né, para quem é ciclista. Então, no trânsito urbano, dificilmente você vai pegar uma pessoa que vai sofrer um sinistro de trânsito das 8 da manhã às 5 da tarde e vai morrer dentro do carro, né? Não estou dizendo que não vai acontecer, mas em função do congestionamento da cidade, isso vai baixar. Quando eu vou para o trânsito rodoviário, eu estou falando de severidade, né? Ou seja, acontece menos acidente, mas quando acontecem os sinistros, ele tem uma gravidade maior. Então, quando eu olho, por exemplo, na 101, nesse ponto que você citou, ela é uma rodovia com característica de trânsito urbano, né? É muito congestionada e etc. Então, quando você pega, por exemplo, as pistas centrais, são as pessoas que estão em viagem, e as pistas laterais são as pessoas que moram na cidade. Então, o que acontece? A diferença de velocidade nesses ambientes, para quem está passando como rodovia e para quem mora ali na cidade, acaba gerando algumas situações. E aí, o que acontece? Como eu tenho um pouco mais de velocidade com pessoas com moto, etc., isso vai ter algum impacto nos números e no resultado também, né? Então, por exemplo, se eu pego uma colisão traseira, hoje a Marginal Pinheiros, por exemplo, Marginal Tietê, aqui em São Paulo, a gente tem um rodoanel que tirou boa parte dos caminhões que circulam na cidade. Então, uma colisão traseira entre dois carros pequenos, né, tem uma consequência, mas uma colisão traseira com o movimento de caminhão que você tem na BR-101 com carro pequeno, né, então isso vai gerar um monte de outras saídas que devem ser observadas. Agora, eu acredito que isso deva contribuir. O Brasil tem muito isso, tá, Rogério? Rodovias que se tornam avenidas principais das cidades, né? Então, por exemplo, se você pegar esse mesmo dado da CNT, pegando os 10 quilômetros mais perigosos do Brasil, teve uma época que era em Ananindeua, no Pará, né? Então, Ananindeua era o trecho da rodovia mais perigosa e tal. Eu acho interessante esse dado dos 10 quilômetros mais perigosos e tal, como um dado, mas eu não consegui ver ainda assim, como é que a gente poderia usar isso de uma forma mais estratégica para algumas políticas públicas, etc. Mas para te deixar uma provocação aí para esses dados, a gente fechar isso, eu vou falar o seguinte, ó. É mais perigoso uma BR-101 com 1.678 sinistros em 100 quilômetros, ou uma BR-116 em 100 quilômetros, ou uma BR-116 com 739 sinistros em 20. Sim. Né? Um outro dado importante, é mais perigoso uma BR-101 em 10 quilômetros com 529 sinistros e 16 óbitos, ou é mais perigoso uma BR-116 no Rio de Janeiro, com 10 quilômetros também, com 264 sinistros e 11 mortes? Perfeito. Então, quando a gente pega a proporcionalidade, sim, com certeza. né? Então, por exemplo, e aí eu falo assim, quando eu estou falando desses sinistros em rodovias, pistas simples, mão dupla, Rogério, eu estou falando de colisão frontal na maior parte. Você pega na BR-101, talvez você tenha muito problema com acidente de moto, atropelamento, colisão traseira, como a gente falou. Mas quando eu vou para 116 pistas simples, mão dupla, eu estou falando de colisão frontal. E as colisões frontais têm uma letalidade impressionante, né? Sim. Então é para ficar preocupado, mas dá para olhar de outro ângulo os dados também. A gente estava conversando, né, um pouco antes, eu uso essa BR aqui, esse trecho, há 5 anos, né, diariamente, e o que eu vejo muito do que tu falou, né, ela tem características nesse trecho de um trânsito urbano, mais de um trânsito urbano do que um trânsito de uma rodovia, de uma estrada, né. Mas eu vejo muito, e talvez seja por essa característica de ser mais parecido com o trânsito urbano, eu vejo muita imprudência, né, de todos os tipos, né, de moto utilizando o corredor no centro da BR-101, o número de caminhões agora reduziu, porque, né, se criou um anel viário aqui também, inaugurou agora faz alguns dias, reduziu bastante o trânsito de caminhões, mas existia muita colisão, né, muita gente mudando de faixa, né, sem dar seta, que eu acho que isso é um problema no Brasil inteiro, né, que tu pode comentar um pouco mais, né, de gente entrando da via marginal para a BR,
numa velocidade muito inferior da de quem vem na própria BR, enfim. E fazendo um comparativo agora com a segurança do trabalho, né, que também está um pouco envolvido com a questão da nova visão, né, tu citou aqui o Adilson, né, o Caio aí, o Gilval, né, que atuam aí, né, com as novas visões, e existem princípios do Hopper que falam que as pessoas erram e culpar não corrige nada. Como que isso também se aplica na segurança no trânsito? E quais melhores ações para a gente reduzir essas imprudências no trânsito, Sebastião? Legal, Rogério. Eu tô gostando da estrutura das suas perguntas, porque ela permite você enxergar pontos bem interessantes que se conectam. Então, muito obrigado aí. Para a gente falar sobre a questão da imprudência, Rogério, na pandemia, né, todo mundo teve tempo para ficar mais em casa, e aí eu decidi gravar alguns vídeos e tal, e eu decidi colocar algo num vídeo, o que eu vi uma discussão que era bem interessante. Então, por exemplo, quando a gente fala do sinistro de trânsito, quais são as causas do sinistro de trânsito? Negligência, imprudência e imperícia, né? Então você vai ouvir isso aí o tempo todo. E aí eu falei, pô, mas o que de fato é isso, né? O que de fato é negligência, o que de fato é imperícia, o que de fato é imprudência, como é que a gente, porque a gente fica repetindo esses termos aí, mas o que de fato que é? E aí eu decidi fazer uma pesquisa, né? E aí o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa com alguns perfis profissionais que acabam lidando com isso aí. Então, por exemplo, eu trabalhei com peguei pessoas de trânsito, né? Instrutores de autoescolas e tal, examinadores de autoescolas. Aí peguei um pessoal de segurança do trabalho, advogados e peritos. E aí eu coloquei para eles o seguinte: eu vou colocar duas situações para vocês e eu gostaria que vocês classificassem para mim essas situações, se para vocês é imprudência ou imperícia, tá? Até porque eu queria até dar uma base para eu falar o que é o que, né? E aí a primeira situação é o seguinte, ó, um condutor, ele passa um sinal vermelho por não ter percebido que o sinal estava vermelho, porque ele estava muito preocupado com uma reunião que ele ia participar. Então imagina uma pessoa está dirigindo, ela passou um sinal vermelho e nem percebeu que o sinal estava vermelho porque ela estava preocupada com a reunião. E ela passou o sinal vermelho. E aí eu pedi para as pessoas me classificarem, essa condição é é imprudência ou negligência, né? E aqui tem um dado bem interessante, ó. Quando eu falo de profissionais de trânsito, instrutores, né, examinadores, 48,5% deles falaram que nessa condição era negligência, e 51,5% imprudência. Para os profissionais de saúde e segurança, 40,9% imprudência, 50,1% Negligência. 40,9% negligência, 50,1% imprudência. Para os advogados, deu meio a meio, 50 e 50. Exatamente 50% para cada um. Quando eu fui para os peritos que analisam o sinistro de trânsito, aí deu 63% negligência e 36% imprudência. Tá? Então, quem teve uma tendência maior para a negligência, para esse caso, foi os peritos de análise de trânsito. E aí eu coloquei uma segunda situação. Um condutor, ele estava dirigindo o carro e ele decidiu, ele viu o sinal vermelho, mas como ele estava muito atrasado para chegar na reunião, ele decidiu passar o vermelho. Essa condição é negligência ou imprudência, tá? E aí, para os profissionais de trânsito, 39% negligência, 60% imprudência, tá? Para os profissionais de saúde e segurança, 54,5% negligência e 45% imprudência. Para os advogados, deu exatamente 50-50 de novo. Tá? E aí, para os peritos de trânsito, ficou 27,3% e 72,7%. Né? Para a imprudência, os peritos de trânsito também foram mais aí na situação de imprudência. Quando a gente pega essa situação, Rogério, tem um dado bem curioso nessa situação, porque eu falo que o que é negligência e o que é imprudência? Eu tenho uma definição dentro da medicina, que Fernando Capês, ele fala que na imprudência há o ato, né? Ou seja, aconteceu, eu tive a fim de produzir aqueles, né? Eu tive a ideia de produzir aquele resultado. E quando eu falo de negligência, é a omissão, né? Então, ocorreu por omissão daquela situação, a pessoa não percebeu. Então, ele fala assim, quando há a imprudência, a culpa é comissiva, e quando é negligência, a culpa ela acontece, mas de forma omissiva.
né? Então, eu não percebi, etc. Por que que eu decidi pesquisar isso? Porque quando a gente fala sobre negligência e imprudência, será que a gente está classificando certo isso mesmo? Por exemplo, será que a pessoa não deu certo porque ela estava pensando em alguma coisa e não deu certo, ou porque ela de fato não quis dar certo? Eu acho que muito mais pessoas não dão a seta porque esquecem do que porque querem, eu vou trocar e não vou dar seta, sabe? E isso pode ter alguns fatores que talvez a gente linke um pouquinho mais com o conceito HOP um pouquinho depois ali também, tá? Mas aí um outro detalhe interessante quando a gente fala de seta, né? O uso de seta, que é que puxa a nossa conversa. Eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, né, Rogério? Então, né, e dirigi em todos os estados no Brasil e conversei com muitas pessoas, né? E o legal é que eu faço uma pergunta, fiz uma pergunta durante muito tempo, o seguinte: você acha que na cidade onde você mora as pessoas usam bastante ou pouca seta? Né? Então, a maior parte das respostas é ninguém usa. E aí, quando se pergunta o seguinte, você usa bastante ou pouca seta? Todo mundo usa. Então, a seta é algo que todo mundo faz e ninguém faz. E tem uma matéria do Jornal Zero de Porto Alegre, muito tempo atrás, Rogério, que ela fez exatamente isso. Então, ela entrevistou os motoristas de Porto Alegre, você morou em Porto Alegre, conhece bem, né? E aí perguntou o seguinte, quando você dirige em Porto Alegre, você acha que os outros motoristas usam bastante ou pouca seta? Ou quase não usam? Mais de 80% das pessoas responderam que quase não usam ou raramente usam. E aí inverter a pergunta, e você, quando você está dirigindo, você sempre usa seta, raramente esquece de usar seta, ou né, a seta é algo que você não vai esquecer nunca. Mais de 80% sempre dizem que sempre liga a seta. Estatisticamente é uma conta que não fecha, né? Tem alguém mentindo aí. tem alguém que a percepção que eu tenho de mim é diferente do que os outros têm, dos né? outros. Então... Isso acaba, de alguma forma, interferindo na minha relação com o ambiente também. Porque se eu estou num ambiente em que todo mundo faz errado e só eu faço certo, a minha relação com esse ambiente ele acaba sendo uma relação, às vezes, com nível de conflito interessante. E aí, voltando aqui, recentemente eu peguei uma câmera aqui, saí na rua de casa, peguei um cruzamento e coloquei essa câmera 2 horas filmando todas as pessoas que convertiam, e aí depois eu fiz um filtro do número de pessoas que não davam certo na conversão. Eu fiquei impressionado que o número de pessoas que ligavam certo foi maior. Nossa. Então eu falo o seguinte, às vezes a gente foca nas pessoas que não fizeram, mas os outros que fizeram a gente deu uma apagada, né? Isso pode mudar a forma que eu me relaciono com o trânsito. Quando eu vejo, por exemplo, essas entradas de rodovia, aí tem a característica do ambiente que você falou, que é aquela pessoa que entra muito lento dentro de uma rodovia, eu vejo dois aspectos aí importantes. Todos nós, quando fomos preparados para tirar a habilitação, a gente não foi preparado para sair de uma via de baixa velocidade e entrar numa via de alta velocidade. E por incrível que pareça, mesmo depois que a gente vai dirigindo durante muito tempo, tem algumas coisas que a gente solidifica no aprendizado que fica. Né? Então, por exemplo, eu trabalho com pessoas que rodam bastante. Recentemente eu estava em Balsas, no Maranhão, e para você ter uma ideia, eu estava conversando com uma pessoa lá, isso foi muito interessante. Ela falou para mim, Sebastião, eu sou pouco experiente, né? Acho que é Jaqueline o nome dela. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu tirei minha habilitação eu troquei recentemente para definitiva, até pouco tempo era provisória. Mas eu sou pouco experiente. Eu perguntei, Jaqueline, quantos quilômetros você dirigiu nos últimos anos? Né? Ela falou assim, eu estou na empresa aqui, eu já dirigi 35 mil quilômetros. É pouco experiente. Eu falei, 35 mil quilômetros? E aí, né? A referência de quem é experiente, né? Quando você pega a média no Brasil, 10 mil, se você comprar um carro com 10 mil quilômetros no ano, você comprar um carro novo, né? Porque é a média que vai dirigir. Por que eu falo isso? Porque mesmo com toda essa experiência, por exemplo, a Jaqueline, quando eu tenho na parte prática, né, faz um acesso e saída de acostamento. E é interessante para saber, muitas pessoas, quando vão fazer a saída do acostamento, elas fazem exatamente isso, ou seja, coloca baixa velocidade, sai do acostamento em baixa velocidade e entra na rodovia em baixa velocidade. Quando eu poderia usar o acostamento para ganhar mais velocidade para entrar na via. Isso acontecendo com motoristas experientes. E eu fico pensando, de onde veio essa ideia de que quem tem, né, não vai acelerar ali para fazer a alça de acesso? Então isso pode, de alguma forma, ter essas correlações aí que podem, né, fazer com que a gente, a longo, médio prazo, vai solidificando esse conhecimento e vai fazendo, não percebe. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o trânsito urbano e você fala, por exemplo, das motos, essa é uma loucura, né? Que as motos custando ali. Mas aí também eu tive a oportunidade de trabalhar com motoboys em São Paulo, Rogério. Então, eu tive a oportunidade de fazer
Aliás, foi uma empresa de fertilizantes na época que me contratou, e eles queriam fazer um projeto social voltado para os motoboys que prestavam serviço para eles. A gente chamou esse projeto de Motoboy Cidadão, né? Eu acho que até vale o nome da empresa, faz muito tempo isso, mas a Mosaic Fertilizantes fez esse projeto aqui em São Paulo. E foi interessante porque eu conversando com motoboys e estava batendo um papo com motoboys, e na época a gente falou, pô, se os motoboys fizessem uma vez por ano o dia da fila em São Paulo, talvez as pessoas saberiam a importância das motos no corredor. Porque imagina que, por exemplo, onde você mora hoje, que as motos ocupassem o mesmo espaço de um carro. O quanto geraria de congestionamento nesse ambiente, né? O quanto geraria de problemas e tal. Então, a legislação hoje, ela não proíbe a moto trafegar entre carros, mas as motos hoje, ela representa, com mortalidade, sinistralidade, etc. Tem um número bem grande aí que é preocupante, né? Mas essa dinâmica do trânsito, da moto no corredor, eu acredito que não vai deixar de existir, tá? Aliás, se uma hora vão colocar a moto fora do corredor, acho que a gente vai ficar preocupado com isso. Acho que nenhum motorista vai gostar disso, né? E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, dessa interface do Hop, eu peguei todo esse contexto aí para ver se a gente consegue amarrar num curto espaço de tempo, né? Então, como eu falei para você, o Vision Zero, em 1997, ele foi aprovado como lei na Suécia, né? E eu sei que tem algumas pessoas que eu converso que não gostam muito da Vision Zero, não sei o quê, mas o nome pode parecer feio, mas a ideia é muito boa, né? O nome para algumas pessoas pode soar feio, corrigindo aqui, mas a ideia é muito boa. E aí, o que acontece nessa condição? Por exemplo, o Vision Zero, ele é uma abordagem baseada na aceitação do erro humano. Então, por exemplo, as pessoas vão errar, né? Por exemplo, tanto é que dentro tem até uns princípios do Vision Zero, que eu vou passar para você aqui, fala assim, então, a abordagem é que o ser humano vai errar. Então, os sinistros de trânsito, portanto, eles não podem ser completamente evitáveis. A gente está falando da Suécia, tá? Então, vamos lá que os caras já... eu acho importante isso também, né, Rogério? Porque às vezes eu pego um país que tem números muito ruins porque as pessoas estão dirigindo embriagadas, né, porque correm demais, não tem fiscalização, etc. E falo, vamos colocar o Vision Zero aqui com essa bagunça toda e não tem estrutura ainda. A gente precisa ir amadurecendo, né? Aliás, tem algumas cidades no Brasil que fazem isso aqui já, que deram resultados muito bons. Então, o objetivo é garantir que o sinistro eles não resultem em mortes e ferimentos. Então, o Vision Zero, ele não é zero acidente, ele é zero morte e zero lesão grave. Então, o sistema ele tem que estar preocupado, mesmo quando ocorrer o sinistro, que uma pessoa não morra em decorrência dele e também não se fira gravemente em decorrência dele, né? Então, a gente quer zero óbito e zero lesões graves, né? E, em alguns momentos, entende que o sinistro vai acontecer, né? Ele vai acontecer porque o ser humano falha, né? Então, uma hora ou outra ele vai acontecer. E aí, se você pegando um paralelo entre a visão tradicional e o Vision Zero, né? Então, por exemplo, qual que é o problema na visão tradicional? Na tradicional, o problema é o acidente. Para o Vision Zero, o problema são as mortes e as lesões graves. Então, o meu problema é as pessoas morrerem e se lesionar seriamente. Quais são as causas, né, dos problemas? Então, os fatores humanos, a imprudência, né? E aí, para o Vision Zero, ele diz o seguinte: o problema está na vulnerabilidade das pessoas e na falhabilidade, ou seja, a pessoa vai falhar, né? Então, o que eu faço para tentar minimizar essas falhas e o que eu faço para proteger essas pessoas quando elas falharem, né? Qual é a responsabilidade? Então, até então, a responsabilidade dos acidentes de trânsito é do usuário da via. O usuário da via se vira porque ele é imprudente, ele vai ter que fazer o negócio certo e acabou. Não, a gente vai multar esse cara, vai prender esse cara, tá? E no Vision Zero ele fala assim que os gestores e os usuários dos sistemas viários, né, eles são responsáveis pelos desenhos da fiscalização da operação, ou seja, é integrar o ser humano ao desenho, né? Então, como é que o ser humano, talvez o Adilson fala muito, eu converso muito com o Adilson do Design for Safety, né? Então, como é que eu enquadro isso? Como é que eu faço isso? Eu estou falando de 1997, tá? O Vision Zero não começou ontem, não, já tem mais de 30 anos, né? Então, e aí qual que é a abordagem? Então, na visão tradicional, para o trânsito, é incrementar ações que reduzam o problema, ou seja, as pessoas, né? E para o Vision Zero, uma abordagem mais sistêmica para alcançar um sistema seguro, né? Ou seja, o que eu consigo, por exemplo, para fazer o sistema ficar seguro?
você pega, eu já rodei muito pelo sul do país e tal, você pega uma BR, por exemplo, que você tem um guarda-reio, que se um carro bater, o guarda-reio joga o carro para dentro. Mas se o motociclista cair, o guarda-reio corta o motociclista, né? Então, porque aquele guarda-reio não pode ficar alto daquele jeito, porque se alguém escorregar e for para baixo dele e bater na pilastra, vai morrer, né? Então, como é que eu vou pensar nisso? Aí outra, qual que é a meta adequada? Então, a meta adequada é um número aceitáveis, né? De acidente e tal, dentro da visão tradicional. E para o Vision Zero, eu falo assim, a gente não quer morte, não quer lesão grave. A gente não quer que as pessoas morram, a gente não quer que as pessoas se firam seriamente no trânsito. Pô, e a gente consegue isso melhorando o carro? Consegue. A gente consegue isso melhorando a via? Consegue. A gente consegue isso melhorando os sistemas de atendimento pós-sinistros? Ou seja, né, qual é a qualidade do resgate que eu tenho, por exemplo, aqui numa rodovia dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, e qual é a qualidade do resgate que eu tenho, por exemplo, na BR-101, em alguns trechos dela? Né? Então, como é que eu estou filtrando isso? E tranquilo, Rogério, vou tomar uma água aqui. As áreas de escape, né? Agora eu estava vendo, essa semana deram alguns eventos que aconteceu com ônibus aqui vindo do Paraná para Santa Catarina. Ele acabou colidindo num carro, mas assim, ele poderia ter causado um acidente muito mais grave, né? Muito mais grave. E ele acabou entrando na área de escape e, né, reduziu ali a gravidade do que poderia ter sido, né? Então, perfeita essa relação, está falando de 97, né? 97, é. Porra, E aí, Rogério, o que acontece interessante nisso também é que, por exemplo, eu já participei de vários eventos falando do Vision Zero, até com pessoas que foram idealizadores e tal. Eu tenho uma história que eu vi que foi muito legal. Ele falou assim, uma pessoa, a sociedade entendia isso na Suécia, né? Então, se uma pessoa bateu o carro e morreu, é porque ela quis acelerar o carro, bater e morrer. Então, ela quis fazer isso. Mas só que tem um detalhe interessante. Uma pessoa, por exemplo, ela fumou a vida inteira, né? E ela vai fazer uns exames lá e ela descobre que tem câncer no pulmão. Quando ela chega no médico e fala que e descobre o câncer de pulmão, o médico fala assim, você fumou a vida inteira, problema seu, então morre. Não, ele vai procurar dar todo o tratamento para aquela pessoa, né? Para salvar a vida dela. Não vou culpar ela pelo erro dela, né? Então, nesse caso aqui, a gente culpava, o cara morreu no trânsito, por que ele morreu no trânsito? Né? Mesmo que eu tenha lá um guarda-reio que mata a pessoa quando ela bate, né? E eu não vi o guarda-reio. E aí, então, as pessoas elas cometem erros e elas podem levar ao sinistro. Esse é o princípio do sistema seguro, né? O corpo humano, ele tem uma capacidade física muito limitada, Rogério. Então, a gente é vulnerável, né? 40, 30 km por hora em cima disso aqui é muita energia. A responsabilidade é compartilhada, né? Ele exige que todos protejam, né? Todas as pessoas gerenciem as vias e protejam. E todas as partes do sistema devem ser fortalecidas para que atinja isso, né? E isso é interessante quando você pega, por exemplo, hoje a gente está na década, né, na segunda década de redução de mortes no trânsito mundialmente, e aí o primeiro pilar, segundo a OMS, é a gestão, né? Então fazer uma gestão de segurança, vias mais seguras, veículos mais seguros, né? Usuários mais seguros e atendimentos a traumas. Você vai ver que o quarto pilar é o usuário. Então, por exemplo, quando eu falo de veículos mais seguros, e aí dentro quando a gente fala da filosofia Hope, do Hope, de ter capacidade de sistema, né? Criar capacidade no sistema, a indústria automobilística dá show nisso há muito tempo. Perfeito. Né? Para você ter uma ideia, teve um jornalista chamado Ralph Nader. O Ralph Nader, acho que na década de 60, ele escreveu um artigo, um jornalista consumidor, ele diz que a indústria americana, ele fazia carro para matar as pessoas. E ele chamou esse artigo de inseguros a qualquer velocidade. E aí a indústria automobilística começa a sofrer uma transformação nessa época para criar carros mais seguros. Porque eu tenho um Cadillac lá que tem um bico, um rabo de peixe lindão, mas quando alguém bate nisso, morre. Né? Então, como é que eu vejo isso? E aí essas abordagens, elas tendem a levar esse sistema para ficar mais seguro. Eu vejo algumas pontes muito interessantes nisso, Rogério. Tanto é que eu tenho tido conversas aí muito interessantes. Eu acho que não é direto, tá? Como a gente pensa assim, o trânsito é um ambiente aberto, né? Eu falo que eu tenho vantagem, por exemplo, de aplicar uma filosofia ou um programa, porque, querendo ou não, eu tenho um ambiente fechado ali, um ambiente confinado, eu tenho a estrutura da empresa, etc. Mas quando eu vou para fora, eu misturo todo mundo, né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas que estão aderentes à filosofia de segurança sempre e outras não.
né? E eu estou juntando essas pessoas todas ali. Mas guardado algumas diferenças, eu acho que tem alguns potenciais muito legais. Empresas, por exemplo, que tem pessoas, e eu trabalho bastante com o pessoal que eu costumo chamar de profissionais motoristas, né? Aquelas pessoas são contratadas para executar uma atividade que tem o carro da empresa para dirigir. Eu acho que tem pontos aí que são muito importantes, que tem, aliás, tenho feito com alguns clientes já, alguns pontos de ligações importantes. Falo, pô, vamos parar de pensar só nas pessoas, vamos pensar um pouquinho, né, no que a gente pode fazer com que elas se ajudem. Inclusive, eu tive conversas com a Dilson, assim, algumas conversas que falei, né, o Gilval, eu tive uma conversa há um tempo com o Gilval, e eu falei, pô, a gente precisa ver esse potencial nessa tipo de conversa. Mas eu acho que tem um potencial aí, tem uma linha aí, tem algumas pontas aí que dão para se amarrar legal. Eu acho que com mais efetividade, quando eu penso nas empresas, muitas empresas têm programa de road safety hoje aí, e aí tem congressos, por exemplo, a Juliana Bay foi num congresso em Berlim, e aí uma pessoa do Brasil foi apresentar um case de road safety lá, né, que, pô, Legal. tem coisas muito legais, então dá para explorar bastante, dá para passear bastante aí. Show de bola. Eu tenho um filho de 15 anos, né, Sebastião, e eu sempre digo que quando ele tinha uns 5 anos, a gente morava ainda em Porto Alegre, e uma noite, ele na cadeirinha, né, e eu, infelizmente, Porto Alegre tem uma violência, né, de assalto, enfim, e normalmente ficava-se, os semáforos ficavam piscando no amarelo, em determinado horário Uhum. da noite, ou seja, chegava, se não tinha, né, trânsito cruzando a via, tu seguia e passava, né? E o meu filho, com 5 anos, ele viu aquilo acontecer e disse: pô, papai, não pode atravessar quando o sinal não tiver verde, né? Só pode atravessar no verde, né? E isso está muito ligado à educação para o trânsito, né? Que a gente Uhum. vê isso, ele via, né, na própria escolinha que ele estava, ele via isso, assim como outros temas também que eu falo sempre que meu filho come beterraba, come couve-flor, porque ele via, tinha nutricionista na escolinha que ajudava nessa educação Uhum. para uma alimentação mais saudável, assim como tinha para o trânsito também. Ele é geração Z, né? Então, essa geração, a gente estava até falando, talvez, eu nem sei se ele vai querer dirigir daqui a 3 anos, né? Eu sou geração X, né, tu também, a gente contava no calendário os dias para tirar a carteira de motorista e poder dirigir, né? Quais estratégias a gente utiliza para esse outro público, né? Não a geração Z que já está com um foco em educação desde pequeno, mas para essas outras gerações que ainda estão aí, né? O meu pai está dirigindo ainda, né, com 70 e poucos anos, a minha geração e a tua que é X, milênios, né? Qual estratégia que tu considera mais eficaz aí para mudar o comportamento desses motoristas, ou se existe, né, uma estratégia mais adequada ou que tu já presenciou? Rogério, sabe que nosso papo aqui, eu tive uma situação exatamente como a tua, com a minha filha na cadeirinha, né? E eu estava dirigindo meu carro, moro em São Paulo, e aí o sinal estava vermelho, né? Lá não estava amarelo, tava vermelho mesmo. E aí, era um lugar escuro e tal, eu falei, não vou ficar parado aqui com a minha filha e minha família nesse horário, não, né? Entre a regra e o risco, eu falo, eu vou no risco e se vir a regra vira, eu pago a multa, né? Mas aí eu passei, minha filha viu e ela me perguntou exatamente a mesma coisa. Pai, mas não é só no verde, né? E aí com um peso maior que eu vi falando sobre segurança no trânsito o tempo inteiro. E aí até eu gosto de citar um conceito. Eu dirijo muito, tá? Eu sou o consultor que eu falo, eu gosto do trabalho como é feito. Então eu dirijo bastante, tal. Às vezes eu acho que eu deveria dirigir menos, mas eu gosto de de rodar, rodar o Brasil e tal. Então a última viagem que eu fiz foi saindo de Palmas para Balsas, depois eu saí de Querência para Goiânia. Então, eu viajo bastante, eu gosto de viajar bastante, porque eu aprendo também, eu vejo as coisas acontecendo. E aí eu falo que o trânsito, o ambiente de trânsito, ele tem algumas coisas assim, eu sempre falo, né, o que é legal, mas é inseguro, e o que é ilegal, mas é seguro fazer. Aí você alguém pode olhar para mim e falar, nossa, o que você estava falando de educação de trânsito, isso e tal. Mas eu falo assim, por exemplo, é legal parar no sinal vermelho, mas tem situações que é inseguro fazer, né? Perfeito. É ilegal trafegar no acostamento, mas teve situações que se eu não fosse para o acostamento,
passaram em cima de mim, né? Então, essa coisa de jogar com o trânsito, é lógico, a gente precisa tomar cuidado, se não vira uma desculpa para se fazer tudo, né? Mas a gente precisa olhar com o trânsito e como é que a gente faz para as crianças, né? Que eu passei porque senão ia ser assaltado. O mundo ideal é que não tenha isso, né? Eu espero um dia, talvez eu não consiga, nem a geração milênio talvez não, mas o ideal é fazer isso aí. Agora, tem um dado quando a gente fala de juventude e tal, como é que ela interage com o trânsito que eu acho interessante. Eu trabalhei há muito tempo atrás num curso de renovação, as pessoas estavam tirando a habilitação, tinha que renovar a habilitação e tinha que tirar a habilitação. E aí eu conheço um senhor renovando a habilitação com 89 anos, né? Nossa. Ele estava com 89 anos fazendo a renovação. E eu fiquei 89 anos renovando a habilitação e tal. E ele falou, pô, eu não consigo mais dirigir, né? Eu não dirijo mais e tal, mas eu quero ter minha habilitação renovada. Ou seja, a identidade que a nossa geração, que a geração anterior a gente tem com o carro é muito forte, né? Muito. O objeto de desejo, etc e tal. E aí ele me falou uma frase que eu achei muito legal, né? Ele falou assim, mas eu não vou dirigir até porque juventude é uma doença que tem cura, né? Só ficar mais velho, aí você sabe que quando você não pode ou não, né? E aí ele acabou falando isso aí. Mundialmente, Rogério, se a gente pegar aí a fase crítica de morte de trânsito, né? A idade, né? A faixa etária está entre 18 e 25 anos. Aí pega um pouquinho mais cedo, depende dos países que tem que liberar a habilitação mais cedo, vai ficar um pouco mais cedo. Eu acho que aí a gente tem a produção de hormônio, né? Então, com 18, 25 anos, a produção de hormônio está no top, né? E aí, não é à toa que 80% dos acidentes de trânsito, dos sinistros de trânsito, são com homens, as mortes também concentram em homens e tal. E aí, aquele negócio de o mundo tá pouco porque eu quero fazer, eu vou fazer um monte de loucura. Mas eu acho que um processo educacional bem estruturado, né, para esse pessoal, vai fazer com que quando atinja a maturidade, também esse processo educacional também ajude nisso, né? Porque você pode ser muito bem instruído, mas você tem o hormônio ainda, talvez o hormônio chegue mais forte que o estudo em alguns momentos, né? Você pensava quanto de besteira a gente fez por causa de hormônio na vida aí, e aí você fala assim, caramba, porque quer mostrar que é forte, quer mostrar que é invencível, etc., e traz resultados ruins. E aí eu vou pegar, eu tenho um curso de pós-graduação em pedagogia empresarial, eu fiz esse curso em 2012, tá? Então tem 12 anos já. E aí a minha pesquisa do meu TCC foi exatamente isso, né? Como é que a gente está preparando as pessoas no Centro de Formação de Condutores para o trânsito seguro daqui a 10 anos, né? Quais estratégias que a gente está usando? Como é que a gente está fazendo isso? E aí, só pegar uns números, já que você fala que gostou de números, então eu vou trazer alguns. Então, nessa pesquisa, 52% das pessoas que estavam se habilitando em 2002 eram mulheres e 48% homens. Eu peguei algum centro de formação de condutor e fazer essas pesquisas, tá? Então, o número de mulheres se habilitando era maior que homens. Isso é um dado interessante que gera no trânsito quando a gente pega do perfil que vai mudar ao longo do tempo. A Austrália, ela tem uma campanha hoje, uma campanha há um tempo atrás vinculada, e o título era Mulheres também bebem e dirigem. Porque há tempos atrás era impensável uma mulher, né, que bebeu e vai dirigir. Só que também a sociedade muda, né? Então as mulheres foram para o mercado de trabalho e conquistaram muito bem, é legal, parabéns a todas. E merecem o espaço que estão conquistando, merecem mais, aliás. Mas também vai para o happy hour, né? Ou seja, teve a promoção, etc., happy hour e vai. E aí, o motivo para as pessoas se habilitarem, trabalho, estudo e outros. Um dado interessante é que, quando aparece o outro, 61%, o motivo para se habilitar, na maior parte das mulheres naquela época, elas estavam se habilitando porque elas queriam ficar independentes. Por que você está se habilitando? Porque eu quero independência. E aí, uma pergunta que eu fiz aí, vai para essa linha de educação, você já teve contato com a educação de trânsito? Até a chegar no Centro de Formação de Condutores? 43% em 2012 tinha tido contato, né, e 57% não tinha tido contato algum. Eu acredito que hoje essa pizza aí, ela está muito melhor, ou seja, as pessoas já tiveram contatos. Até porque eu falo, Rogério, por exemplo, nós somos da geração em que o cinto de segurança é obrigação. Para minha filha, por seu filho, andar num carro, a condição é colocar o cinto. Sim. Ou seja, não é obrigação, é uma condição. Então, e quando é uma condição, flui mais natural, né? Vai ter uma naturalidade melhor. E aí, quando a gente pega essas situações, ele fala o seguinte: então eu queria saber o seguinte, quais são as estratégias que a gente pode fazer para isso aí? E aí eu perguntei para as pessoas qual era a percepção que elas tinham da matéria que elas iam ter, da discussão das matérias que elas iam ter no centro de formação. E todo mundo, depois que saiu, eu fiz a pesquisa de novo perguntando, e aí, atendeu ou não?
Por incrível que pareça, boa parte acharam muitas coisas legais, né? E outras começaram a dizer que poderia ter um pouco mais de interatividade, etc. E falar mais a língua dele na educação, né? E aí tanto é que a saída a saída para essa pesquisa foi exatamente isso, né? Ou seja, como nós que trabalhamos com trans podemos ter ações e estratégias para que melhore a formação dessas pessoas, para que preparem essas pessoas melhores e elas possam trabalhar de forma mais segura, ter um trânsito mais seguro aí para gente. E aí um detalhe interessante é que aí, movido a isso, eu tenho me juntado com pessoas aí ultimamente, hoje é bem interessante, que aí eu conheci, por exemplo, a turma, o pessoal do Lab, né, do Safe Lab, com a Juliana Bley e tal, e, putz, eu aprendi muita coisa legal lá, que eu falei, caramba, por que a gente não começou a fazer isso há 30 anos atrás, cara? Né? E aí, falando dos processos de aprendizagem, como é que a gente vai influenciar as pessoas, como é que a gente vai fazer essas pessoas, dentro do mundo dela, dentro da percepção dela de ensino, de aprendizagem, ajudar essas pessoas a aprender melhor. Então, eu acredito que essas estratégias mais participativas, né, o conhecimento coletivo, etc., elas vão ajudar muito nisso. Mas a gente sempre vai ter um déficit, tá, Rogério? Porque a escola vai preparar bem, e nós, até depois vai ter que mudar isso, e nós, por exemplo, da geração X, né, né, nós temos um problema, que nós não fomos preparados para esse nível de educação. Então, Nietzsche, né, diz que para você melhorar uma geração, você tem que matar a anterior, né? Então, talvez, para essa geração que o cinto de segurança é uma condição, quando elas estiverem recebendo a outra geração, que o cinto de segurança já vai ser, talvez a gente tenha aí uma harmonia no trânsito, mas o trânsito, ele é desenvolvimento, né, Rogério? Então, a gente precisa de tempo para isso aí também. Não sei se eu respondi a tua Legal, pergunta. perfeito. Eu trabalhei numa grande empresa de distribuição de bebidas, né, onde se utilizava muita tecnologia embarcada nos caminhões, né, segurança em rota, utilizar o sistema de telemetria, né, onde consegue identificar lá se o motorista teve uma frenagem brusca, por exemplo, aceleração em curva, atingiu velocidade acima da permitida na via, sensores e câmeras de estacionamento, ou seja, tinha muita tecnologia embarcada, além dessas, que contribuem, né, para a segurança no trânsito. Além dessas, que tu com certeza deve conhecer, quais outros tipos de tecnologia que podem ajudar na segurança no trânsito, que existem no mercado, né, e talvez não sejam de conhecimento de todo mundo? Tá. Rogério, tem um dado bem interessante. Eu sou um cara, e a minha formação é tecnologia, né, com computador e tal, mas quando eu penso em segurança no trânsito, eu tenho me perguntado se a gente já não está bem servido de tecnologia, né? Por que eu tenho perguntado isso? Porque se você pegar, por exemplo, vamos pegar os veículos, né, como referência, primeiro nos veículos. Então, ó, controle de estabilidade, controle de tração, freios ABS, assistente de subida, assistente de descida, assistente de frenagem, frenagem pós-colisão. Esse é um sistema que ele diminui o problema depois de bater. Então, tem um sistema que você bateu o carro, quando você bate o carro, o airbag dispara. Se você não freia o carro, o sistema freia. Porque ele entende, se disparou o airbag, a pessoa está desmaiada, ela não freia. E boa parte dos eventos, depois de bater do carro, ele invade a faixa contrária porque o motorista não conseguia frear, né? E aí você pega, por exemplo, esses sistemas, né, sensor de sono, sensor de mão no volante e tal. Então, quando você pega veículo, eu acho que a gente tem tanta tecnologia, mas tanta tecnologia que eu acho que está bem legal. E aí eu vou pegar, por exemplo, o sensor de faixa. Eu estava fazendo uma viagem de Recife para Garanhuns, no Pernambuco. E aí eu peguei um carro, o carro todo equipado com sensor de faixa e tal. E o que acontece? Estava dirigindo, estava na rodovia, e aí fazendo uma curva, né? Fazendo curva, porque a rodovia é sinuosa e tal. Só que tinha situações, Rogério, por exemplo, eu estava na faixa mais na direita, um caminhão no sentido contrário fazendo uma curva para a esquerda. Só que, como a faixa esquerda, o caminhão vem comendo parte da faixa. E aí o que eu faço? Eu jogo meu carro para a direita para ir para a faixa de acostamento. E como ele percebe que a linha é faixa de acostamento, ele está me jogando para a esquerda.
Nossa. Lógico, ele não vai me jogar, falar, você vai pegar, mas a Sim, sim. sensação de brigar com o volante é interessante. Mas é uma tecnologia, por exemplo, que eu fiz uma viagem em São Paulo, e aí peguei um carro com frenagem, com assistente de frenagem, assistente de aceleração e tal, viajar, por exemplo, 180 quilômetros e só com a mão no volante. Não acelerar e não frear em nenhum momento. O carro fazer tudo, né? Então, pô, isso é muito legal. E aí, quando a gente pega, por exemplo, a telemetria, né? A tecnologia de telemetria, velocidade máxima, velocidade média, consumo de combustível, velocidade da via, sensor de cinto de segurança, sensor de fadiga, mão no volante, câmeras laterais, frontais, etc. E aí, por exemplo, você pega câmera, né? Aquelas câmeras on-board que coloca ali. Eu acho que em algumas situações ela até avalia mal, acho que o sistema precisa filtrar isso também, porque às vezes quando eu vou fazer uma entrada de rodovia, eu preciso fazer isso aqui. Aí ela fala, presta atenção, mas eu estou prestando atenção. Né? Então, eu acho assim, eu diria que a gente está bem servido de tecnologia para ajudar na segurança no trânsito. Agora, o que a gente está fazendo com ela? Porque às vezes, Rogério, eu tenho a impressão de que, conversando com clientes, que eles querem tecnologia, mas eles nem começaram e nem usaram bem a que tinham. Sabe, eu vou comprar um celular com recurso a mais, eu nem usei o do primeiro ainda. Né? Eu não consegui fazer o feijão com arroz bem feito com o que eu tenho. Né? E dá para fazer muito bem feito. Para você ter uma ideia, né? Eu converso com muitos clientes e aí às vezes eu peço, eu queria que você me passasse os dados de telemetria, etc. E aí eu já recebi, por exemplo, planilhas com 250 mil registros. E aí, no intervalo de um mês. E aí, eu falei, como é que eu vou pegar uma planilha com 250 mil registros e vou olhar? Né? E aí eu fico preocupado, como é que a gente está usando essa série de dados, essa série de informação para lidar com eles? Será que a gente está usando isso para auxiliar os condutores para dirigirem? Ou a gente tá usando eles para, ao invés de prevenir os eventos, a gente justificar os eventos? Porque aí eu pego, por exemplo, eu tenho tudo, telemetria, eu tenho câmera, tudo, bateu, pega lá e pega. Mas só que, será que a minha empresa que está com a tecnologia tão embarcada, será que se meu motorista ligar e falar assim, eu estou com sono, não consigo dirigir mais, ela vai falar assim, pode dormir, fica tranquilo? Né? Recentemente eu vi uma matéria no Japão muito legal, que a gente fala que a tecnologia quer tirar o homem e tal, e no Japão tem um exemplo de um café que é servido por robôs, mas quem controla os robôs são deficientes físicos que estão remotamente. Né? Você viu que a tecnologia ajudou as pessoas a ter uma vida social, etc. A tecnologia não precisa transformar as pessoas em robô. E aí, eu vou dar um exemplo disso. Eu estava numa empresa uma vez, e isso é interessante, tá, Rogério? Por exemplo, a empresa de tecnologia vai vender a telemetria, ela fala assim, vamos vender a telemetria para você, e a telemetria vai te ajudar muito, que vai reduzir o teu número de não conformidades. E uma das não conformidades que mais se fala, por exemplo, o seu motorista ele fica sem a mão no volante. Né? A mão no volante, por exemplo, o motorista tirou a mão do volante, aí vai pegando e tal. Eu fui estava numa empresa, e aí chegaram para mim e falaram assim, Paixão, a gente precisa fazer uma campanha aqui, porque a mão do volante e tal, e aí porque o motorista está com a mão no volante, etc e tal. E aí eu falei, como assim? Eu falei, né, quem é o que mais, a pessoa que mais não fica com a mão no volante? Foi o seu Pedro, né? Aliás, é o nome do meu pai, seu Pedro é um grande amigo. E eu falei, então, vou bater um papo com o seu Pedro, vou conversar com o seu Pedro, etc. E ele fazia o eixo São Paulo-Belém, tá? Então ele saía de São Paulo para Belém, 3.000 quilômetros. E aí eu conversando com o seu Pedro, batendo papo e tal, falei, seu Pedro, como é que tá o negócio e tal? Ele falou, legal tal. E eu falei, seu Pedro, o senhor dirige e tal, tô dirigindo bastante, eu tenho percebido, eu vi aí que tá mão no volante, etc. Putz, rapaz, é sério isso aí pra mim, né? E foi por quê? Porque eu sou evangélico, né, cara? E às vezes eu tô dirigindo o caminhão e aí tá tocando um hino lá, eu tô cantando, e aí eu fico gesticulando e tal, e a câmera tá falando que eu tô com a mão no volante, mas, pô, eu tô cantando, tô feliz. Aí eu fiquei falando, caramba, será que vale a pena deixar o seu Pedro infeliz dentro do caminhão? Né? E a gente pega a tecnologia e coloca a tecnologia e fala, será que, né? Eu não estou dizendo que não precisa andar com a mão no volante, não é isso, mas como é que a gente está usando a tecnologia? A gente está usando a tecnologia para, de fato, ajustar, a falar com as pessoas e tal. Tem uma fala de um grande amigo, Renato Fialho. Renato Fialho em área de transporte, assim, ele é para mim, uma grande referência. E eu estava conversando com ele recentemente, ele falou, por exemplo, no transporte, né, com tanta tecnologia a gente precisa ter, não, a gente não é contra a tecnologia, não é isso,
Mas a gente está com tanta tecnologia cercando tanto o motorista, que a gente tirou o prazer do cara ser motorista, tirou o prazer de estar na boleia. Né? E será que para fazer bem feito, com uma direção mais segura, precisa ter prazer? Precisa gostar? Eu sempre achei que sim, e aí quando a gente vai para esse segmento, talvez a tecnologia. Então eu falo, a tecnologia é bom, tá, Rogério? Não é com tecnologia, mas se você me fala assim, o que a gente precisa mais de tecnologia? Sinceramente, eu acho que a gente está bem servido. Como é que a gente está gerindo, né? Que a gente está falando de gestão, como é que a gente está gerindo e usando essa tecnologia para ajudar as pessoas, e não para controlar ou para ter uma justificativa para um evento. Legal. E Sebastião, com relação à mobilidade urbana, né? A mobilidade urbana, com certeza, é um grande dificultador quando a gente fala em segurança no trânsito urbano, né? E a gente fala já há alguns anos aí em utilização de meios de transporte mais sustentáveis, né? Utilização de bicicleta, né? Viabilizar ciclovias para que se possa utilizar bicicletas. Embora eu já tenha visto cada projeto mal feito, né, de ciclovia, enfim, mas não vamos entrar nesse detalhe. A gente tem Curitiba aí como um grande exemplo de sucesso com a implantação de BRT. O que tu teria de outros exemplos de boas práticas para melhoria na segurança do trânsito, mas trazendo isso para a mobilidade urbana? Pode ser alguns exemplos de Legal. outras cidades ou de países também. Tá. Rogério, sabe que o transporte de massa ele vai trazer ganhos significativos, né? Como você bem falou aí, para a segurança no trânsito. Porque quanto menos pessoas usar o carro, partindo daquele princípio lá de que as pessoas vão errar e que alguns sinistros não vão dar para evitar, a gente ter menos pessoas significa ter menos eventos. O ambiente dirigir, o trânsito, ele é um ambiente muito vivo, né? Então, assim, ele é sensível às mudanças que vão acontecendo. Detalhe disso, eu achei curioso, eu estava conversando com um engenheiro de obras do metrô em São Paulo. Ele falou, qual que é a ideia do metrô em São Paulo? A ideia do metrô é chegar nas populações de massa. Então, eu ir para os bairros, para os locais de massa. Então, por exemplo, tem uma linha sendo construída em São Paulo, saindo do centro de São Paulo hoje, indo para a Zona Norte, né, um bairro que eu morei bastante tempo e tal, e aí atende uma população muito carente mesmo. Mas aí ele falou assim, um problema que a gente tem é que quando o metrô chegar nesses bairros, esses bairros vão ficar caros. E aí o que acontece? As pessoas que moram nesses bairros não vão conseguir se manter neles, vão para mais longe ainda. Porque aí você começa a subir empreendimento, etc, etc, o bairro fica caro, as pessoas não conseguem se manter nele. Ou às vezes vende o terreno para comprar um lugar mais barato porque ele quer a diferença entre o que ele tem agora e o que ele pode comprar mais longe. Né? Ou seja, tem sempre aquela briga por transporte público para buscar as pessoas. É importante quando você pega Curitiba realmente tem um transporte público legal. Eu já estive em Curitiba algumas vezes, é um transporte bacana. Mas eu ainda vejo assim que tem muitas pessoas que resistem ao transporte público, mesmo em Curitiba, com a eficiência que tem, né? Porque tem o horário de pico em Curitiba hoje também não está diferente de outras cidades. E talvez em função disso, que talvez o transporte não está atendendo. Essa movimentação é muito difícil, né, para essa movimentação. Então, o transporte público ele vai ajudar, a mobilidade vai ajudar, as bicicletas vão ajudar, mas a gente tem um detalhe importante de que o Brasil sempre foi pensado em carros, a cidade sempre foi pensado em carros. Então, eu colocar moto, colocar ônibus, colocar corredor exclusivo, hoje está gerando atrito com quem está de carro. Porque, agora eu tenho um corredor que tirou uma faixa do carro, agora só tem duas para o carro. E aí você acaba gerando isso. Tem algumas cidades, por exemplo, que a gente pega de exemplos aí para a segurança no trânsito, que desenvolve legal, por exemplo, as soluções para melhoria, né, de locomoção, os VLTs, né, isso ajuda bastante. Mas tem alguns exemplos de cidades, por exemplo, que mesmo na condição que está, conseguiram reduzir bastante, melhorar bastante a mobilidade e a segurança, né, no trânsito, como por exemplo Fortaleza. Fortaleza é uma das cidades no Brasil hoje, eu vou vender a Fortaleza do Gilval agora, né? Fortaleza foi uma das cidades que conseguiu, na primeira década mundial de redução de acidentes de sinistro de trânsito, de mortes, reduzir mais de 50% o número de mortes, né, com ações e tal. São Paulo hoje, por exemplo, visando mobilidade e segurança, criou a faixa azul, que está sendo repetida em outros estados hoje, preservando a vida de motociclistas, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho fortemente com motociclista, trabalho fortemente com pedestre, eu vou reduzir o número de forma bem significativa. E aí um ponto importante
como a gente olhar o trânsito, as empresas, né? As empresas como um ponto importante, né? Quando falamos de empresas, há bons cases, como a gente falou aí, de segurança veicular, de road safety aí, que eu acho que dá para abrangência global, né? Eu participo de alguns clientes, por exemplo, que a política de segurança viária, de segurança road safety é global, standard global, ou seja, o mundo inteiro está fazendo. Então a gente precisa, né, de ações da sociedade civil, né, como o Observatório de Segurança Viária, que tem um trabalho bacana pra caramba. No Rio Grande do Sul, 1996, a fundação da vida, o Vida Urgente, é fantástico aquele Gonzaga, trabalho. né? Thiago Gonzaga. A Fundação Thiago Gonzaga, né? E a gente está falando de 1996, né? Então, eles falavam, a gente quer evitar acidente, hoje eles têm um slogan de um conceito de preservação, cara. Então, assim, a gente precisa, o meu transporte público é parte integrante da segurança no trânsito. Isso é indissociável, precisa ter. Legal, Sebastião. A gente está fechando aqui, né, o nosso bate-papo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para quem está nos ouvindo aqui, sobre o trânsito seguro. O que a gente cada um pode assumir para transformar esse ambiente que todo mundo está inserido de alguma maneira, né, seja como pedestre, seja como condutor, enfim, seja como carona, para que torne aí, né, um trânsito, para que a gente consiga fazer um trânsito mais seguro. Rogério, eu tenho uma frase de cabeceira, né? E essa frase foi dita por um especialista que eu gosto muito dele, chamado Davi Duarte Lima. E o Davi Duarte Lima, ele fala que o trânsito é um reflexo direto do desenvolvimento de uma população. Então, o trânsito não é seguro se a população não for desenvolvida. Precisa desenvolver socialmente, culturalmente, precisa fazer tudo isso. E uma coisa que tem me cobrado bastante, Rogério, eu falo o seguinte: então, quanto mais preparado eu me sentir, quanto mais desenvolvido eu for, melhores são os resultados que eu preciso entregar. E no trânsito, talvez a gente está carente disso, de mostrar o nosso nível de informação, mostrar o nosso nível de desenvolvimento. Porque é impressionante, Roberto da Mata fala isso, né? Ele fala que o trânsito é um ambiente, muitas vezes, que é para demonstração de poderes, né? Então, por exemplo, eu tenho um carro mais potente, um carro mais caro e, portanto, eu tenho mais direito. Mundialmente é assim, tá bom? Então, eu diria que eu tenho pensado muito nisso, tá? Eu falo muito para as pessoas. Eu tenho o nome de santo, né? Eu entrei num curso para santo na pandemia e vou me formar na pré-escola em 2085. Mas eu tenho cobrado isso de mim, viu, Rogério? O quanto que eu estou conseguindo entregar do meu preparo, do meu desenvolvimento quando eu estou dirigindo. Não só desenvolvimento técnico, mas social, de pessoal, né? O quanto de fato eu consigo entregar essa pessoa que eu vejo que eu sou bom, o quanto que eu consigo entregar isso dirigindo, né? Então, acho que eu deixaria essa aí. Vamos mostrar que nós somos preparados, desenvolvidos dirigindo também. Legal, Sebastião. Eu aprendi muito contigo aqui nesse nosso bate-papo, me fez pensar diferente em algumas coisas, muito legal. Tenho certeza que o nosso público aqui também vai aprender muito com esse nosso bate-papo. Obrigado, né? Obrigado por ter aceitado estar aqui comigo, obrigado por estar compartilhando aí um pouco das tuas experiências. Valeu. Rogério, para fechar, se você tiver um papo que fale sobre contextos, pessoas, comportamentos de segurança no trânsito, me chama para ele que eu gosto desse papo aí. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.